por memória? Eu não sei, eu me esqueci. Bem, nós entendemos memórias, né? Memórias seriam um tipo de acúmulo de conhecimento do passado. Mas se eu disser para você que as memórias são vivas, e elas podem ser gravadas em paredes, elas agem em 3D. É como se fosse um filme. Um filme não é uma memória, e hoje não tem o filme 3D, mas vai chegar um dia, talvez a gente alcance ainda, um filme em 1000Ds, onde o personagem saia da tela e fale com a pessoa e toque na pessoa. Parece coisa de doido, né? De doido é agora, mas o futuro talvez não seja, porque já inventaram já a televisão com cheiro, né? Então, memórias são vivas, são como uma pessoa. Espíritos, a diferença entre espíritos e anjos. Qual é a diferença entre espírito e anjo? Espírito é uma energia viva, pode ser uma memória. E anjo é um ser vivo feito em outro lugar. Oxi, é mesmo? É um ser vivo feito em outro universo. Então, todos os anjos são extraterrestres. Não foram feitos aqui. Não tem anjo nenhum que foi feito aqui, a não ser Adão e Eva, né? E Lilith. Mas a Bíblia falou os nascidos de mulher. Então, tem gente que foi nascido de outra coisa, sem ser mulher. O espírito é uma energia. Só que essa energia não tem sentimento. Ela age, ela pode até agir num sentimento, mas ela é seca. É como se fosse um robô de energia. Palavras são espírito. Cristo falou, as minhas palavras são espírito e vida. E não irão, e farão o que tem que fazer. E voltará para mim trazendo os seus frutos. Então, as palavras Cristo falou, dá para entender, preste atenção, que as palavras dele seriam como robôs. Um robô de luz. O cara paria um robô pela boca. Um robôzinho pequenininho. Um robôzinho desse tamanho. Oi, como é que vai? Vá! Me traga prosperidade e paz! Sim, senhor. Aí ele sai. Aí, de repente, o cara tá lanchando. Lá, tomar um cafezinho. Ainda tem café, ó. Aí chega o robozinho com o mesmo de prosperidade. Cristo deu a entender isso aí, que as palavras são vivas e voltam para a pessoa. Então, cuidado com as palavras que você diz. Então, espíritos, eles não são anjos. Espíritos são energias vivas. Se é espírito de morte, seja o que for, de sexo, de briga, de confusão, de bênção, é vivo. Só que eles não têm sentimento, diferente dos anjos. Os anjos têm sentimento. Um anjo pode até se apaixonar. Está na Bíblia. Está na Bíblia, Chiquinho. Que eles se apaixonaram pelas mulheres do passado. As mulheres bonitas danadas, né? Para os anjos se apaixonar, devia ser umas bichonas. Eram umas bichonas danadas, era. Então, os anjos são como homens do céu. E os espíritos? Espíritos são energias. Almas, energias. Pode ser parido, pode ser criado, pode ser formado. E é inteligente, porque toda energia é inteligente, né? Então, a diferença entre espírito e demônios é isso, que o demônio é um anjo caído. Aí tem um anjo que não caiu, entendeu? E tem os espíritos. Os espíritos são muito perigosos, porque eles são produzidos por nós mesmos. Eles são produzidos por nós mesmos e podem ser para o bem e para o mal. Então, a questão dos espíritos, né? Uma aguinha? Espíritos, eles são produzidos, né? Produzidos. Então, pode ser produzido através de culto, de orações, de rituais, palavras. Palavras são espíritos. Cristo foi quem falou, gente. Palavras são espíritos. Ele falou, minhas palavras são espírito e vida. Sim, nós não temos a força de Jesus, nós é bem pequenininho, né? Quase nada. Mas poderia também ser espírito vivo. Quando no original ela está espírito vivo, ou espírito vivificante, ou um espírito que tem poder de fazer algo.
A energia, ela pode durar milhões de anos em um lugar, né? Então, o que acontece é que muitas pessoas confundem demônios com espíritos. Mas lembre-se, aonde tem espíritos, né? Aonde tem espíritos, tem demônios. Porque os demônios precisam de espíritos. Porque eles comem espíritos. Agora me dê 2 grandes exemplos, pastor, do que é anjo e do que é demônio e do que é espírito. Então vamos lá. Vocês estão me ouvindo aí? Sim ou não? Está entendendo? Sim ou não? Exemplo de anjo. Miguel é um anjo. Não? Miguel Arcanjo. Melquisedeque é um anjo. Exemplo de demônio. Lúcifer é um serafim. Não é querubim. Lúcifer é serafim. E é feminino. Exemplo de espírito. A morte. A morte é um espírito. Ela é animada, ela fala, ela vê, ela faz, mas ela não é anjo. Existe anjo de morte, mas a morte em si não é anjo. A morte em si é um espírito. É a mãe de todos os espíritos maus, é a morte. E ela vai ser destruída só no Lago de Fogo, mostrando que ela nasceu no Éden, ela deve ter em torno de 20 a 30 mil anos, né? E ela vive até hoje matando. Ela vive disso. Mas ela não é um anjo. Ela é a morte. Então, existem pequenas mortes, são pequenos espíritos. Para o exorcista, ele tem que saber bem a diferença, porque são formas diferentes de exorcizar. Entendeu? O anjo seria um ser do céu ou do inferno feito por Deus. A morte, ela é uma lei viva, ela é uma energia viva, ela é um espírito. Daí dá uma luz para você saber mais ou menos o que é anjo, demônio e espírito. Então veja a diferença: anjo, demônio e espírito. Anjos são os homens do céu feitos por Deus. Demônios são os anjos do céu caídos. E espírito é uma energia viva, uma lei viva. Entendeu? A morte é uma lei. Por isso que tem aí no nosso canal a lei viva. As leis são vivas. Vivas como uma pessoa, viva como uma juíza, mas não é um anjo. Agora existem os territoriais, né? Deixa eu ver mais. O arcanjo são anjos, né? Os arcanjos são anjos. São anjos patenteados, né? Ana Glória. Espíritos são seres que cumprem a lei. Não, espíritos são leis vivas. Leis vivas. Leis do mal ou leis do bem. Eles são a própria lei. É como se a lei fosse viva. É como um programa de computador. Você está no computador que existe robô. E esse robô fica ouvindo você. Se você falar uma besteira, esse robô bloqueia você. E o que é um robô de computador? É uma energia, é uma lei viva. Ele fica só ouvindo. Ele consegue ouvir 30, 40, 50 mil pessoas ao mesmo tempo. Mas ele está analisando suas palavras. Se você falar besteira, aí ele já derruba sua live, ele corta você, né? Então, estamos se aproximando disso. A lei seria o Espírito seria uma lei viva. E essa lei nas palavras, nas ações. Existe o Espírito da instituição, o anjo da instituição. Veja aí no nosso canal, né? Ah, sim, como se fosse uma lei viva, que tem poder de atuar. Sim, João. Pegou, João? Então, o Espírito é uma lei viva. É como se alguém dissesse, não entre ninguém aqui. Que lá no Jardim do Éden tem anjos guardando lei. Como é que tem anjos? Tem anjos querubins guardando o Jardim do Éden. E tem uma espada que fica circulando o Jardim do Éden. Essa espada é uma lei. Aí no mundo espiritual ela aparece como uma lei viva. Uma espada andando sozinha? Essa espada é uma lei, é o que Deus falou. Ninguém vai entrar aqui. Ela corta qualquer um. Pode ser uma criancinha de 3 anos, 2 anos. Ela executa. Porque disse que não era para entrar. Então as leis são como robôs espirituais. Como se saísse da sua boca um robozinho. E esse robozinho, ele vai fazer o que você manda. Mas esse robozinho também é formado através de outras coisas. Através de orações, de reza, de pactos.
através de outras ações, tá? Então, aprendeu aí a diferença entre espíritos, anjos e demônios? Você sabendo disso, você vai notar que tem hora que você vai ter que lutar contra leis vivas, que são espíritos. Vai ter hora que você vai ter que lutar contra demônios, que são anjos caídos. E os anjos de Deus, né? Ok? Então a maldição é um espírito, sim. A maldição é um espírito. E os demônios vivem disso. Eles vivem comendo o que a maldição faz. Eles precisam de maldição. É como se eles fossem uma vaca e a maldição fosse um capim. Eles precisam de maldição. Aonde tem muita maldição, tem muito anjo do mal. A maldição é um espírito. A morte não é uma maldição, então ela é um espírito. Agora é um espírito que anda, que fala, que olha, que executa. Ela é fria, ela é gelada. É por isso que o pessoal diz que a morte é gelada, porque ela não tem emoção. Não tem. Já o anjo tem emoção. O anjo pode ser enganado. O anjo é uma pessoa do céu, com asas. Ok? Estou gostando da aula, homem de Deus. Gostou? Então você entendeu o quê? Quem é que entendeu aí? Qual é a diferença? Quem é que vai me dizer? Quem é que vai me dizer aí nas mensagens? Qual é a diferença entre anjo, demônio e espíritos? Quem é que vai me dizer? Então, sabendo dessa diferença, você vai saber agir na sua vida, sabendo que tem essas três áreas. Às vezes é um espírito, às vezes é um demônio e às vezes é um anjo. Ok? São energias vivas. Quando a gente parte assim sobre o que é vida e inteligência, nós nos contradizemos muito. A gente diz que a nossa inteligência está no cérebro. Nosso cérebro é tão burro, porque a gente vai ver, tem coisas que não tem cérebro, como abelhas, germes, para não dizer outro nome, vivi, que eles fazem mutação, eles têm inteligência, e eles nem cérebro têm. Cada um tem uma lei diferente. Anjo, pessoa do céu, anjos caídos, demônios, anjos caídos. E lei, né? E espírito. Espíritos são leis vivas. Leis vivas. Estou entendendo, pastor. A maldição é um espírito. E a bênção também. É um espírito, só que a diferença é que um atrai anjos e outro atrai demônios. Ah, gostei demais, João. Você pegou mesmo, olha o que João diz. Ó, João. Estou entendendo, pastor. A maldição é um espírito. E a bênção também é um espírito. Um espírito, só que a diferença é que a maldição atrai demônios e que a bênção atrai anjos. Atrai. Lembre-se que logo depois que Jacó foi abençoado, ele viu a escada de anjos descendo e subindo, ou seja, os anjos iriam trabalhar para Jacó. Está entendendo? Então, quando a pessoa é abençoada, os anjos trabalham a seu favor, e a pessoa amaldiçoada, os demônios trabalham para destruir a pessoa. Mas quem dá o tom é o espírito. O espírito é gelado, é frio, é uma lei, é uma mulher viva. Pode ser homem também. Anjos vêm de Deus, espírito é demônios. Demônio. Não. Anjos vêm de Deus, e espírito e demônios são maldição. Não. Anjos são de Deus, demônios são anjos caídos, e espíritos são energias vivas, leis vivas. Espíritos são energias vivas, demônios são anjos caídos, anjos agentes do céu que trabalham para Deus nosso favor. Olha que maravilha! Amadeu Kizamba. Então entendeu aí? Então ele diz perfeitamente aí, ó. Espíritos são energias vivas, demônio são anjos caídos, anjos agentes do céu que trabalham para Deus a nosso favor. Ótimo. Por isso que Deus disse que coloca sobre Israel a bênção. Então Israel ele tem diante dele a bênção e a maldição. Tem um anjo mau também, que quando Israel se comporta mal, ele senta o cacete. Né? Então, tanto anjos como demônios e espíritos se apresentam em forma de animais. Por quê? Veja aí, porque os espíritos se apresentam em forma de animais. Joilson de Assis, tá? Podemos orar aos anjos? Podemos, conversar com eles, né?